Bora lá, fiel, para as últimas notícias do Corinthians. O Benja, o Mano e o Rodrigo Vessone aqui no Domingol com o Benja desceram um verbo aqui sobre o elenco do Corinthians. Sobrou pra todo mundo. Fizeram duras críticas ao elenco, aos erros individuais que os jogadores cometeram aí no jogo contra o Bahia. Falaram também sobre reforços no timão, sobre os garotos da base. Bora lá acompanhar aqui essa análise que tá bem legal. Curta aí o vídeo, se inscreva aqui no canal Nação Corintiana. Bora aqui para as últimas notícias do timão. Pra mim também não é desculpa perder 2 de 11 e perder do Juventude do jeito que perdeu. Alguma coisa tá errada também. Então, assim, não é que você foi com o time reserva pra Caxias, você foi com 9 dos 11 titulares. Mas aí, ô Vessone, tem que cobrar o Dorival também, porque esse elenco do Corinthians, a impressão que eu tenho é que escolhe jogo pra jogar. Escolhe jogo pra jogar. Então, isso é trabalho. Isso é trabalho do Dorival. O Dorival, ele precisa dar uma trucada nesses jogadores aí, porque como você falou, contra o Juventude, tudo bem, não jogou Memphis e Carrídio, mas o restante do elenco do Corinthians tem que ser melhor do que o Mas aí eu concordo com o Mano. Mas, ô Ben, já não dá pra em 11 jogos o Corinthians ter uma vitória no Brasileiro. O que é ruim. Nos últimos 11 jogos, uma vitória. Além do time ser ruim, o time tá com azar, porque as melhores peças machucaram. Mas azar, vírgula. Ontem, Benja, o Corinthians ele perdeu por erros próprios, pra não usar o termo mais escatológico. Ontem, o Corinthians ele tomou um gol com 1 minuto, numa falha do Martins de marcação ali, que o jogador acabou batendo, e uma falha do Hugo Souza, que não conseguiu defender uma bola, que para um goleiro do nível dele é defensável. O Corinthians, quando empata, Benja, porque trabalhou pra isso e conseguiu o empate, inclusive, parabéns à arbitragem, vocês são um lixo. Uma grande porcaria o nível técnico da arbitragem brasileira. Vocês ficaram ali praticamente 8 minutos pra ver um lance que era óbvio. E detalhe, Michel, julgando uma imagem que não era a melhor possível. Não era a melhor possível. A melhor imagem que tinha era atrás do gol. E esses... não vou dizer um termo que eu gostaria aqui porque vai ser muito ofensivo e eu quero respeitar o telespectador. Por favor. Mas esses limitados que estavam no VAR, eles passavam em imagem lateral, quando a imagem conclusiva... 9 minutos é sacanagem. Exato. A imagem conclusiva, Benja, era atrás do gol. O que eles caçaram de assunto pra tentar anular o gol. Que vontade de anular o gol, hein? Exato. 9 minutos procurando o gol. E eles veem uma imagem que você nem vê o Guinegão, você não consegue ver. Porque a imagem atrás do gol, Michel, era nítida, porque o jogador do Corinthians estava muito longe do goleiro. O goleiro do Bahia, ele esbarra com o zagueiro dele. Não tem interferência nenhuma do Guinegão. E esse gol anulado aí, ó, a gente já vê gol confirmado, gol anulado, não tem critério. Na Libertadores, lá o Arrascaeta, a bola bate na mão do Thiago Maia, volta pro Arrascaeta, gol. Agora, então assim, eu não entendo mais lá desses critérios aí. Mas esse gol anulado aí, você daria o gol? Não, eu não entendo o critério. Se você falar que sim, tá tudo bem. Se você falar que não, tá tudo bem. Eu acho que esse gol tem que ser anulado, mas tem que ser anulado pra todo mundo. Isso, então. Porque não dá pra você usar um critério pra um e tudo bem anular. Faz sentido. Bate na mão do atacante, beleza. Mas e os outros que não estão anulando? É isso que eu não entendo. Eu só queria entender o critério que esses caras têm. Enquanto você tiver regra interpretativa no futebol, esquece. Não adianta ter tecnologia e regra interpretativa. Mas só pra finalizar, Benja, com relação aí, depois que o Corinthians empata, que tinha tudo, absolutamente tudo, pra incendiar a partida e ir pra cima do Bahia pra conseguir a virada. Não tava jogando mal, não tava criando, tava produzindo. Bom primeiro tempo do Corinthians. Construiu o gol por méritos, não foi uma bola achada. O Corinthians tava pressionando o Bahia. E mesmo com um ataque reserva ali, com o Kaique tava Guinegão, tava bem os meninos. Só que o grande problema, aí desculpa, André Ramalho. Ô André Ramalho, você é um cara que não dá pra entender o que aconteceu. Não sei se nas férias você bateu a cabeça, esqueceu de jogar bola, porque a bola que você terminou jogando no Campeonato Brasileiro do ano passado e a bola que você começou jogando esse ano, o Corinthians ontem, Benja, por mais que o Mateuzinho tenha feito um pênalti idiota e juvenil, num lance ali que ele deveria ter cercado, que o cara tava saindo praticamente de bola e tudo pra linha de fundo. O André Ramalho, Benja, com a bola dominada, ele gera a jogada que saiu o pênalti pro Bahia. Ele erra um passe ridículo. Quando em Juventude ele errou 2 vezes no mesmo lance. Cara. Pra você ter uma ideia, eu tô sentindo saudade do Kaká, o André Ramalho. Eu tô sentindo saudade do Kaká. Tá vendo? Aí você fala pra mim que eu só vejo a coisa. O Corinthians faz o gol, como o Mano tá dizendo. Sabe quanto tempo pra sair o pênalti? 27 segundos. Exato. 27 segundos você entrega de novo a vantagem pro adversário. Aí, meu amigo, com esses erros individuais... Deixa eu só parar um minuto aqui, a gente já volta a falar de Corinthians. Você acha que o Corinthians pode conseguir, por exemplo, ser campeão da Copa do Brasil e brigar até a última rodada para não cair no Brasileirão? Pode, o Palmeiras 2002. Mas vamos lá. Mas peraí. Joga contra o Atlético, o primeiro jogo contra tem Vasco, Atlético, Clássico, depois o jogo de volta. FIFA, vai fazer o quê? Não, vai jogar com o time titular em todos os jogos. Agora, porque esse time titular ele já tem cara de time misto. Então, é isso que eu discordo de ti. 8 de 11 titulares, você acha... Fala a escalação de ontem. Hugo,
a defesa inteira do titular. Gustavo Henrique, André Ramalho e Bidu. Meio campo, então, Martínez, Ranieri, também titular. Martínez, Ranieri, todos titulares. O Ranieri, pra mim, é o melhor jogador do meio de campo do Corinthians. Todos esses daí... toda hora. Então, tem sido. Não entendo agora por quê. O Ranieri, pra mim, é um leão de campo. Mas tem sido. É um leão. Ou seja, o goleiro, os 4 zagueiros, 2 volantes, todos titulares. A partir do momento que você já não... Garro titular. Aí faltou um volante... que era o Carrilho, e os 2 da frente, que os meninos não foram mal, inclusive. Quem são os 3 melhores jogadores do time do Corinthians pra você? Pra mim? Hugo Souza, Garro e Yuri. São os 3 melhores? É isso. Quem são os 3 melhores pra você? Vou colocar 5, Benja. Não, 3 Não, então, mas eu vou colocar os 5 porque pra mim são os pilares técnicos. Não, mas nesse ponto eu preciso falar os 5, Benja, pra exemplificar o que eu vou falar, e nesse ponto eu concordo contigo. Pra mim, as referências técnicas do time: Hugo Souza, Carrilho, Garro, Memphis e Yuri. O Corinthians ele perdeu 3 dessas referências técnicas. E aí o Vessone, quando ele fala, mas sobraram 8, mas a gente não pode colocar o mesmo peso dos 11. Eu acho que quando a gente fala de Memphis, Yuri e Carrilho, eles têm muito mais pesos, por exemplo, do que o Bidon, do que o Martínez, do que o Ranieri, do que o Bidu, do que o Mateuzinho. Então o Corinthians hoje, de referência técnica na linha, ele só tem o Garro, que é um grande jogador, e tá mal. Tá mal como o Yuri tava mal também, porque o Yuri não conseguiu jogar a bola que ele jogou ano passado, esse ano ainda. O Carrilho não conseguiu então, jogar a bola. Não existiu. Exato, por isso também que eu não conseguiu. O Carrilho como... Mas é que tá. Olha, mas o Bessone, são jogadores. Não é o de 24. Mas é que tá. Mas assim como o Memphis também não tem sido, o Yuri não tem sido, o Garro não tem sido, e o próprio Hugo Souza também não tem sido. Então todo mundo teve uma queda. O Souza falhou no primeiro gol. Óbvio que falhou. O goleiro do nível dele aí, ele a bola passou embaixo dele. Do nível dele, essa bola é pegada. Eu acho que falhou. Até porque muito longe. Eu concordo com o Mano, até porque quando a gente vê o final, quando a gente vê o final do ano passado do Corinthians e o que tá jogando hoje, a gente até já discutiu aqui. Sim. Falava que o Corinthians esse ano talvez não iria passar porque talvez está passando agora. Então não dá para comparar o que o Corinthians fez no final da temporada com agora. Tecnicamente falando, estão todos muito abaixo, todos. Desde o Hugo Souza até o Roberto. Acha que o Dorival se arrependeu? Porque quando o Dorival veio pro Corinthians, ele negociou com o Augusto e o Augusto prometeu também para ele mundos e fundos. O Augusto caiu, o mundos e fundos não vem, não vai vir. Porque o Corinthians está num transfer ban. E se pagar esse, deve vir o segundo ou o terceiro transfer ban. Você acha que ele se arrependeu? Não. E o Dorival, para mim, quando ele negocia com o Corinthians, naquele momento... O Augusto tinha um depoimento marcado na polícia e tudo mais. Ele já sabia de tudo que estava acontecendo no clube. Ele sabia? Ele sabia, ele não tá sendo pego de surpresa. Ele negociou e fechou sabendo do problema todo extracampo. Tava tendo depoimentos em polícia, em tudo mais. Ele sabia do que estava acontecendo no clube. Então ele não foi pego de surpresa. Ele sabia a situação financeira do Corinthians. Mas me falaram que poderia chegar 4 reforços. Ok. Dorival, não chegaram, e você se virou ontem colocando os 2 meninos pra jogar, que foram muito melhor do que Romero e Thales, por exemplo. Muito melhor. Mas muito melhor. Muito melhor, concordo. Então, assim, eu acho que ele tem que parar também de ficar, não, porque me prometeram lá atrás, ok, prometeram, tá com transfer ban, não pode nem inscrever jogador agora. Então ele tem que se virar, o elenco do Corinthians, e a minha pergunta o elenco do Corinthians é pra ganhar do Juventude, precisa de 4 reforços ainda? Não, esse é o meu ponto. Pra passar por Flamengo, aí beleza, Palmeiras, Cruzeiro. Aliás, o 0x0 com o Cruzeiro se comporta muito bem, jogou bem em casa. Passado, fez o precisa de uns 20. Então, é isso que eu tô... Aí tá tudo bem, mas do Juventude precisa dos 4 reforços? Não tem time pra ganhar do Juventude? Não tem time pra ganhar do Bahia? Pra ganhar do Vitória em casa? Então, isso também me pega. Então, a desculpa do não reforços ou não chegar... Pra mim, só vale mais ou menos. O que me preocupa é que, de novo, em momentos difíceis, vai sobrar pra molecada do Corinthians. Em 2007, o time era muito ruim. Mas aí jogaram a culpa no Betão, que era moleque, que tava subindo, o Betão dava entrevista. Entendeu? Esse é o problema. Vai sobrar pra molecada. Não tem comparação, Beija. Não tô comparando. Esse time tem Hugo Souza, seleção brasileira, Martínez, seleção venezuelana, Carrilho, seleção peruana, Garro de Argentina, Memphis, seleção holandesa, Yuri... É o que eu tô dizendo, em 2007 não tinha ninguém. Não tinha. Era outro mundo, era outro planeta. Que a molecada, que no final sobra pra molecada. 2007,
O time era horroroso. Mas sobrou pra quem? Pro Betão. Porque o Betão era moleque, tinha acabado de subir, dava entrevista, chamou responsabilidade. Esse ano, Dentinho, não tem jogador. Mas vamos lá, Benja. Mas tá aí pra isso também, Benja. Exato, vamos parar de vitimizar esses moleques aí. Eu acho que é engraçado. Eu acho que também é engraçado. Todo moleque espera uma oportunidade de jogar. Quando tem, a molecada tá aí pra isso. Agora, medalhão, ganhando £1,5 por mês que não joga... Mas ninguém todo mundo alivia. Mas a molecada tá ali pra isso mesmo. Não, a molecada tá lá pra isso, só que a pressão, a cobrança da molecada é muito maior que nos medalhões. Michel, você era garoto. Você encararia... Na teoria, você não encara o que viesse. O que viesse vai encarar, não tem o que fazer. E outra, imagina um moleque desse... usando a camisa do Corinthians, tirando o Corinthians de uma situação. Imagina pro moleque depois disso passar por uma situação. Vai jogar em qualquer lugar, amigão. Na hora que ele tirar o time dessa situação. Imagina com a pressão que é dentro do Corinthians. Uma pressão que é dentro do Corinthians. E esse menino, ontem mesmo. É que aí o Benja já tá... Tudo bem. Eu não vou falar que ele tá errado, mas é que ele foi pra uma... Ele vai lá, tira o Corinthians. Ele foi pra uma outra esfera. Aí ele vai vendido por 4,5 milhões de euros pro Zenit. Aí o Zenit daqui a um ano vende por 90 milhões. Mas o que ele tá discutindo aqui, Benja, é o moleque aproveitar a oportunidade que ele tá tendo. Eu não tô discutindo isso, gente. Os meninos tiveram personalidade ontem, cara. Não é isso. Saíram muito melhor do que eu imaginava que eles jogariam. Eu também, eu não tô discutindo oportunidade, até porque eu sou sempre fã de tudo que é da base do Corinthians. Eu tô discutindo o que vai sobrar pra eles. É isso que eu tô discutindo. Pode falar? Como sempre se o Corinthians ganha ontem 2-1, tá todo mundo aqui, mas aqui, ó, batendo palma pra esse moleque. O Guinegão. Isso. Você era um que ia estar batendo palma pra ele. A derrota, inclusive... Que marcou um golaço. Inclusive, mas as 11 partidas que eu vi dele, eu não tinha tirado ele. Eu não tinha tirado ele ontem. Eu ainda esperava um pouquinho. Poderia talvez colocar o Talismã no lugar do Kaique do lado e deixado a referência ele ali. Eu não tinha tirado ele. Aliás, a derrota ontem, ela tem... ela atrapalha até esse bom jogo dos meninos, né? Tira do foco o bom jogo que eles fizeram. Mas, ô Bessone, nesse ponto, cara, até inclusive ontem eu tive uma náusea na hora do jogo, quando eu vi lá saindo o Bidon e entrando o Talismagno. Meu Deus do céu, o que você prefere? Quebrar a perna ou quebrar o braço? Você vê, Porque... que foi apelidado por ele no passado de Thales Mágico. Mas agora é o Thales Trágico. Então o negócio é o seguinte, futebol é cíclico, irmão. Esse Bidon, eu não sei, se ele for doar sangue, é capaz de não sair nada, vai sair ar da veia dele. Porque o moleque sem sangue, o Bidon, eu não sei se até hoje, se ele é segundo volante, eu não sei se ele é meia. Ai, se sou eu que falo isso. Não, mas é que tá. Mas o Bidon é um moleque que não tá aproveitando as oportunidades que recebe. O Bidon, cara, na boa, ele tá jogando de segundo volante, ele não tem força e não tem físico pra marcar ninguém. Ele tá jogando avançado, ele não tem qualidade pra criar e não finalizar bem. Por mais que tem gente, quando eu falo isso do Bidon, eles usam aquele gol que ele fez, acho que contra o Grêmio, que foi um golaço, como justificativa. Então eu falo daquele gol do Grêmio. Parou ali a carreira dele? Eu não uso esse gol. Eu uso ele titular nos 9 jogos seguidos. Então, ele era titular daquele time. Mas, ô Vessone, era um moleque que poderia estar aproveitando muito melhor as oportunidades que está recebendo e não tem aproveitado. Agora que o Carrillo vai ficar a temporada inteira sem jogar, cara, era a hora de realmente falar, tô aqui, jogo muito e vestir a camisa aqui, vou segurar o rojão. Não tá segurando. Agora, por exemplo, o Dorival está de brincadeira. O Talismagno, que agora é o Thales Trágico, ele já tem dado mostras aí o quanto incompetente ele é. Esse cara, depois que ele renovou o contrato dele, ele sentou no contrato. Ele tá no resort de Itaquera chamado Corinthians. Então o negócio é o seguinte, não conte mais com esse cara. Põe o Dieguinho, põe qualquer um. O Talismagno ontem, Benja, ele teve... Quase você mandou mágico de novo. Não, o Talismagno. Ele teve 3 chances, mano. 3 chances. A última delas ali, que tem gente que fala, mas baita defesa do Ronaldo, goleiro lá do Bahia. Desculpa, cabeceou em cima dele. Cabeceou em cima dele. O primeiro chute que ele deu praticamente dentro da área, na risca da pequena área, ele soltou um traque na direção do gol, perdeu. Um outro lance que o Vitinho bateu cruzado, ele tentou alcançar, não conseguiu, mas a culpa não foi dele, mas foi uma outra chance que ele teve e não soube aproveitar. E essa cabeçada foi um absurdo. E vou te falar, pra mim, Vessone, o Vitinho, depois que entrou, incendiou o jogo. Não, eu vou falar... Incendiou o jogo, entrou bem o Vitinho. Mas acho que já não conta mais, até porque agora botou os 2 moleques pra jogar, ele só entrou mais porque... o Vitinho... Mais o Vitinho. É que o Vitinho só consegue correr uns 20 minutos. Eu acho que já não conta mais, não. Eu ainda acho que vai pôr, porque não tem jeito. O elenco do Corinthians é curto, cara. O Vitinho só consegue jogar 20 minutos. E o Talismagno tá vivendo uma situação que é a seguinte, ele jogou bem no Paulista, né? Foi artilheiro do Corinthians do Paulista e tal, ele fez um bom Paulista. Só que aí ele tava perto de renovar. Aí renova o empréstimo dele até o final do ano. Ok, ele parecia ter dado aquele gás, conseguiu renovar até o final do ano. Só que agora tem o seguinte, faltam 4 meses para acabar o ano.
custa 13 milhões de dólares os direitos dele. Obviamente o Corinthians não vai ter esse dinheiro e não vai gastar. Aí o cara fala, caramba, eu também não tenho perspectiva de ficar o ano que vem. Então foi um recado, como tá aí na nossa chamada aí, ó, indireta para a diretoria, para que o clube se organize como instituição, para essa loucura toda fora de campo e tal, o que é muito difícil, tem já uma eleição dia 25. É verdade que o Fabinho Soldado e os Osmar Stabile não se bicam muito? Ah, cara, eu não acho que é assim dessa situação. O Fabinho é o cara que tá comandando o CT já há um bom tempo. Acho que quem é presidente do Corinthians, inclusive, deveria comemorar ter alguém minimamente organizando o CT, resolvendo um monte de bucha lá dentro. Ele tá sozinho neste momento lá fazendo esse trabalho, tem seus defeitos, suas virtudes, enfim. A gente pode depois analisar com mais calma, mas o Fabinho, para mim, é um dos menores problemas que o Corinthians tem hoje, sem dúvida nenhuma. Se é que é um problema, entendeu? Então eu não considero essa situação do Fabinho, não. O time, uma vitória nos últimos 11 jogos no Brasileiro, né? Só aquela contra o Ceará, não ganha 6. Tem 3 derrotas em casa no Brasileiro. O ano passado, com aquele time do primeiro turno que era bem ruim, bem fraco antes da janela, mesmo com aquele time, ele teve uma derrota no Campeonato Brasileiro todo o ano passado. Só o Fortaleza teve 0. O Corinthians foi o segundo time que menos perdeu ano passado em toda a competição dentro de casa, e esse ano já tem 3. E aí o sinal realmente tem que ficar alerta, obviamente, ninguém tá negando isso. Mas eu acho que o time do Corinthians é o mesmo das 9 vitórias do ano passado. Ok, agora o Carrilho machucou, o Memphis machucou e o Yuri machucou. Você perdeu 3. Só que é o seguinte, Beija. Então, mas peraí, Michel, você vai pra pegar o Caxias. Você vai pra Caxias. Você vai pegar o Juventude, que tem menos 23 de saldo, 11 derrotas no campeonato. Você vai com 9 dos seus 11 titulares. Lá não jogou Carrilho e Memphis. 9 de 11. E você faz o jogo que você fez. Então, a situação dele... Mas se ele jogar muito, renova um contrato. Mas vai para outro lugar. Então, aí sim. Mas o empréstimo, acho que o New York City lá não vai fazer outro empréstimo com ele. Eu acho difícil. Até porque ele não jogando aqui, o mercado dele faz isso aqui. Isso, O Corinthians te leva e te derruba também. Sabe como é que fala jogador ruim em francês? Bidon. É mesmo? Juro pra você. O termo? O termo, quando fala assim, ó, o francês vai falar, esse jogador é ruim, ele fala, ce joueur é bidon. Então esse moleque não vai poder nunca jogar na França. Nunca. Ele na França não vai jogar. Nunca o cara vai falar como que você chama. É uma informação. Isso é interessante. Eu juro pra você. Mas é sério mesmo? Tô te falando. Fala em francês. Estou me entrevistando aqui, Michel Bastos, comentarista da TV... Da Paris TV. O bidon é o quê? O bidon... Le joueur de Corinthians bidon, lui, ele é bidon. Juro, não. Eu não acho ele tão ruim assim, não, tá? Não, mas não tá jogando nada. Mas ruim ele verdade, não mas não tá jogando nada. Porque, Benja, na boa, mano, o cara pra jogar no Corinthians, ainda mais o Bidon, que veio da base, ele precisa ter mais sangue no campo. Chama aquele volante que foi vendido? Menino? Moscardo. Cadê ele? Ele foi emprestado. Emprestado pra Portugal. Tá no Braga de Portugal. Mas é um cara que chegou lesionado lá também, né? A venda do Corinthians foi boa. 20 milhões de euros, eu acho uma venda boa. Quanto era do Corinthians? 90, foi uma venda... Era um percentual bacana aí. Bora lá, Fiel, de fato não dá, cara, pra jogar um jogo, mobilizar um jogo, pra jogar aquele jogo como jogou com o Palmeiras e perder pro Juventude, perder pro Bahia em casa, tá? O desmérito não é nem perder pro Bahia, cara, é como joga, mano. O Bahia não jogou bem, cara. Hoje você não precisa jogar bem pra vir aqui na Neoquímica Arena e ganhar do Corinthians, o Bahia mostrou isso, tá? O Bahia fez 2 gols e já era, cara, não jogou bem. Mas o Corinthians amassou, jogou 25 chutes no gol, nenhum entrou. Cara, tudo bem, eu concordo. Mas o que importa, pessoal, é o resultado, mano. Tem que ganhar em casa, cara. Não tem o que fazer. O time foi, chutou 1000 bolas no gol, mas e o resultado? Perdeu? Então não serve de nada, continua com 0 ponto, não soma na classificação do Campeonato Brasileiro, mano. E aí o Garro vem no final do jogo lá, dá aquela declaração, e é lógico, mano, tá uma verdadeira bagunça. Por isso que é o debate aí também do vídeo anterior sobre a SAF no Corinthians, né? O Corinthians clama por socorro, cara, mas a desorganização, se os resultados não vêm dentro de campo, a desorganização fora de campo fica escancarada, tá? E só virou o que virou, tá? Durante esses últimos anos aí, porque na última década, né? Atrás que o Corinthians foi uma das décadas mais vitoriosas do Corinthians, que ninguém olhava, né, pros bastidores. Aí virou o que virou, mano.
Os caras fizeram o que quiseram lá. É mercadinho, é remédio. Cara, a gente viu aí os gastos do cartão corporativo. A festa, né? Não tem dono. Mas é isso, pessoal. O que você achou aí da derrota do Corinthians, do elenco do Corinthians? Bora trocar uma ideia, deixa sua opinião aqui nos comentários. Vai ter prazer ter você aqui. Até o próximo vídeo, se Deus quiser. Valeu.